nosso cafezinho, né? Voltamos para ele, o cafezinho na história, e vamos falar agora sobre os tratados de limite. Eu acho que é extremamente, sempre cai um tratado. Sempre, né? Sempre cai um tratado. E logicamente, né, vamos botar a sua essência dos tratados são entre Portugal e Espanha. Exatamente. Somente o Utrecht, né, primeiro de 1713, que é com a França, em relação à posse da Guiana, né? Que Napoleão gostava muito lá na frente, chamava de Caiena, e ele criou uma estufa para poder dinamizar a produção de vegetais e aí por diante. Mas, voltando, né, nós vamos falar primeiro sobre o Tratado de Lisboa. Exatamente. E esses tratados, Marco, eles mostram o quê? Eles mostram que o Tratado de Tordesilhas já estava defasado. Eram necessários novos tratados de limites, até mesmo para evitar conflitos entre os reinos ibéricos aqui na América. Então nós vamos começar a ver alguns tratados de limites sendo elaborados aqui, e esses tratados são muito importantes para a prova de vocês, como por exemplo o Tratado de Lisboa. Perfeito. Não é verdade? O Tratado de Lisboa, que vai garantir sacramento para Portugal com intervenção da Inglaterra, inclusive. Perfeitamente. Os ingleses tiveram que intervir porque os espanhóis queriam tomar tudo. Né? Exatamente. Então o Tratado de Lisboa de 1680 garante a disputadíssima região do Sacramento, posteriormente Cisplatina, não é verdade? Garante Sacramento para Portugal. Eu sempre brinco com os meus alunos. Portugal se aproveitou que tinha um amigo mais forte, a Inglaterra, Perfeito. e falou: aí Espanha, aqui para vocês, Sacramento é nosso. Posteriormente teremos o Tratado de Madrid de 1750. Antes um pouquinho temos o Tratado de Utrecht II de 1715, Léo. O 1 e o 2. Bom, então o que acontece, gente? Nós estamos aí no Tratado de Utrecht primeiro, que é com a França em relação, né, a posse lá da questão da Guiana Francesa no 1713. 1713, não esqueça. E depois o segundo Tratado de Utrecht, que não é mais com a França, agora é com a Espanha. Agora é com a Espanha. Inclusive isso é importante, porque às vezes a questão de ESA pergunta os signatários, aqueles que assinaram os tratados. Perfeito. Ou seja, primeiro o Tratado de Utrecht, Portugal e França. Segundo Tratado de Utrecht, 1715, Portugal e Espanha. Perfeito. O primeiro Tratado de Utrecht de 1713, celebrado, assinado entre Portugal e França, vai determinar a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. Perfeito. Não é verdade, Marcão? Perfeito, exatamente isso. Já o segundo Tratado de Utrecht de 1715 vai ser a confirmação de Sacramento para Portugal. Lembra do Tratado de Lisboa? Sacramento para Portugal. Então, o segundo Tratado de Utrecht confirma Sacramento para Portugal. E temos também o Tratado de Madrid de 1750. Esse é o mais importante, Léo. Eu fiz uma estatística, 77% das vezes que caíram o Tratado de Limite, caiu o Tratado de Madrid. Né? Inclusive é o tratado que vai praticamente dar a configuração do Brasil do que é hoje. É considerado o tratado que anula Tordesilhas. Sim, perfeitamente, pelo princípio de ut possidetis. E, gente, princípio de ut possidetis. Cai muito. Cai muito. Olha o Léo falando. Vamos nesse bizu. Ut possidetis, perfeito? Por isso que o Brasil tem a dimensão gigantesca. Tá? Ele vai estar presente, é o dono da terra, o ut possidetis. É como se fosse um uso capião hoje, né? Mais ou menos nesse sentido. E com relação ao Tratado de Madrid, o que cai muito em questões de prova também é que foi ele que gerou as guerras guaraníticas. Perfeito, vai morrer muito índio. É o tratado que mais, né? Que existe a maior mortandade dos índios no sul do Brasil, tá? É o Tratado de Madrid, infelizmente. Exatamente, porque o Tratado de Madrid determina o quê? 7 povos das missões, para hoje Rio Grande do Sul, né, para Portugal, e Sacramento para a Espanha. Só que os índios guaranis e os jesuítas espanhóis que estavam em 7 povos das missões não aceitaram a ocupação portuguesa. Né? Eles consideraram a ocupação portuguesa ali um retrocesso. Perfeito. Então os índios guaranis resistiram à ocupação portuguesa ali no Rio Grande, ali em 7 povos das missões, e assim ocorreram as guerras guaraníticas que foram até 1567. Como o Marcão falou, muito sangrenta, uma questão muito sangrenta, né? E muito triste, um momento muito triste da nossa história. Tem um detalhe interessante, Léo, o que acontece, né? Posterior a isso, você vê que os portugueses e espanhóis sempre, né, tiveram interesse maior naquela região. Inclusive tiveram interesse porque você sabe que é o escoamento, né, para o Atlântico em relação ao que eles produziam naquela região. Então quem tivesse, até a Guerra do Paraguai cita isso. Aquela Guerra de Cisplatina e vai embora. Agora um detalhe.
Depois do Tratado de Madrid, nós temos o Tratado de El Pardo, 1761, que revoga, né, uma parte nesse sentido pela disputa do Sul. Exatamente. Em consequência também desse conflito, dessa tensão das guerras guaraníticas. Perfeitamente. Né? E temos também o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, último ano da gestão do Marquês de Pombal. Ele estava presente no Brasil. Marquês de Pombal, de 1750 até 1777, esteve no Brasil. E em 1777 tivemos o Tratado de Santo Ildefonso. Ou seja, os espanhóis tinham invadido a ilha de Santa Catarina. Perfeito. E Dona Maria I pediu a ilha de Santa Catarina de volta e, em troca, ela abriria a mão de 7 povos das missões e também abriria a mão de Sacramento. Então, o Tratado de Santo Ildefonso resgata a ilha de Santa Catarina para o nosso território, para o território brasileiro. E Dona Maria abre mão de 7 povos das missões e do Sacramento. Perfeito. E finalizando, né, os tratados de limite, é o Tratado de Badajoz. Badajoz, estive lá na Espanha, nessa cidade inclusive. O que acontece é onde eles começam a bater o martelo, onde tem mais portugueses para Portugal, onde tem mais espanhóis para Espanha. Né? Mas mesmo assim vai continuar a briga e a mortandade de índios que se citou anteriormente vai ainda, né, dizimar muitos índios. Basicamente, o Tratado de Badajoz, ou Paz de Badajoz, sim, ele retorna aos pontos do Tratado de Tordesilhas. Perfeito. Exatamente. Ele retorna aos pontos do Tratado de Tordesilhas. Tratado de Badajoz de 1801, início do século XIX.